Olá a todos, segue para vocês mais um vídeo sobre conceitos, conhecimentos, fundamentos da nossa Umbanda. Durante o mês de junho nós trabalhamos Santo Antônio, São João e São Pedro. E assim como existe sincretismo destes santos com os orixás na Umbanda, existem de outros. Então a gente vai aproveitar que durante o mês de junho nós postamos para vocês vídeos correspondentes aos santos comemorados durante o mês e vamos finalizar este assunto sincretismo com o vídeo de hoje. O que é o sincretismo? O sincretismo, ele é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação, ou seja, com ressignificação, com nova interpretação dos conceitos dos seus elementos trabalhados. Para a gente poder entender um pouquinho melhor o que é o sincretismo na prática, a gente vai dar alguns exemplos para vocês, usando os santos que foram comemorados durante o mês de junho. A gente vai começar com um sincretismo entre Santo Antônio e Exu. Santo Antônio na Umbanda, ele também é conhecido como Santo Antônio de Pemba, Santo Antônio de Batalha ou Santo Antônio de Ouro Fino. Santo Antônio, enquanto encarnado, ele era um grande pregador do Evangelho. Ele vivia Cristo na prática. Ele falava do Evangelho através de seus atos. Santo Antônio, ele ensinava a partilhar. Ele ensinava a prática da caridade, a importância da humildade e da igualdade. Santo Antônio, ele dava muito valor às relações humanas. E ele prezava que essas relações tivessem valor e que, valorizando as relações, as pessoas pudessem fazer isso através da ênfase do amor, fosse nos atos, fosse nas palavras, fosse nos pensamentos. E Santo Antônio, quando pregava, ele tinha uma fala muito dócil, muito acessível. Então, todo mundo conseguia compreender o que ele falava, porque ele falava com o coração e chegava com facilidade aos ouvidos das pessoas, que aos poucos iam conseguindo colocar esses ensinamentos, esses conhecimentos em prática. Santo Antônio, ele também ficou conhecido como Santo Casamenteiro. E ele acabou ficando conhecido assim porque ele entendia profundamente os sentimentos humanos. E por ter esse conhecimento dos sentimentos humanos, muitas pessoas recorriam a ele, buscando orientação, buscando auxílio de como resolver questões amorosas, questões do matrimônio. Exu. Exu, ele é o mensageiro dos orixás na Umbanda. Ele conhece muito bem os sentimentos humanos. Exu, ele representa a reciprocidade, representa o equilíbrio, ele representa a proteção. Exu orienta para o crescimento e para a prosperidade. Exu tem uma fala clara, uma fala precisa, que consegue levar a pessoa que está necessitando de orientação o entendimento preciso para que ela possa tomar as ações necessárias na situação em que pede. Exu, ele está nas viradas da vida. Exu está no caminho e por isso ele é figura importante nas relações amorosas, no matrimônio. O matrimônio, ele significa, ele representa a junção, ele representa a mudança, ele representa a transformação. E Exu, entendendo dos sentimentos humanos, está intimamente ligado a isto. Então, a gente tem aqui o sincretismo entre Santo Antônio e Exu, que seria o quê? O compromisso, o comprometimento consigo mesmo e com o outro. Não só no matrimônio também, mas nas relações de trabalho, nas relações pessoais. E a gente tem também o sincretismo entre Santo Antônio e Exu no efetivo cumprimento dos ensinamentos de Cristo, o Evangelho na prática. E através dessa vivência
a gente poder colocar na prática o amor e ir se autoconhecendo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sincretismo entre São João, São Pedro e Exu. São João, ele é filho de Isabel, que é prima de Maria, mãe de Jesus. São João, ele pregava a conversão e o arrependimento dos pecados através do batismo. Foi São João que anunciou a vinda de Jesus e a salvação que ele traria. São João, ele foi consagrado a Deus ainda no ventre de sua mãe. São João, nas suas pregações, ele buscava pregar a verdade, a justiça, e ficou muito conhecido por isso. E então, a mãe de São João, né, prima de Maria Santíssima, combinou que quando o filho nascesse, ela acenderia uma fogueira no alto de uma montanha para avisar Maria do fato. E assim o fez. E essa lealdade que existia entre Isabel e Maria passou depois no convívio entre João e Jesus. São Pedro. São Pedro, ele é um importante apóstolo de Cristo. São Pedro, ele foi indicado por São João Batista. Tem em seu nome o significado de pedra, e isso viria a simbolizar a força necessária para que, como escolhido, ele pudesse liderar os primeiros cristãos na pregação, na divulgação do Evangelho de Cristo. E essa força também o ajudaria a suportar as perseguições, a prisão, que acabou o levando à morte. Xangô. Xangô, ele é conhecido como Rei da Justiça, como Rei do Fogo, Senhor das Pedreiras. Xangô, quando encarnado, ele era um grande guerreiro nas terras em que ele reinava. E certa vez, numa guerra, Xangô bateu o seu machado no alto de uma pedreira e esse ato produziu faíscas. Agregando este fato à origem iorubá de seu nome, que significa fogo oculto, a gente tem então a origem da expressão Rei do Fogo. A expressão Senhor das Pedreiras, entre outras, vem do ato de estar no alto de uma pedreira, quando ocorria a guerra em suas terras. E a justiça de Xangô é uma justiça que é uma justiça reflexiva, pois ela faz a gente olhar para dentro e analisar quem somos. Ela faz a gente perceber o que realmente está acontecendo na situação. Não é uma justiça de vilão e algoz, e sim é uma justiça de merecimento, de evolução. Já que a gente fica livre dos rótulos, a gente fica livre dos posicionamentos e a gente consegue então encontrar a clareza que a gente precisa, né, dentro da situação. E essa clareza faz a gente ter autoconhecimento e faz a gente evoluir. O sincretismo entre São João Batista, entre São Pedro e Xangô está justamente na justiça, na lealdade, no fogo, na força, nas pedreiras. Então, agora que a gente já falou um pouquinho dos três santos e quem eles simbolizam na Umbanda, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que os santos em questão, eles não são os orixás que eles representam na Umbanda. Nós fazemos uso dessa associação feita através do sincretismo por uma questão de cultura. Na época em que os negros vieram para o Brasil, escravos, eles não tinham como cultuar as suas crenças, não tinham como cultuar os orixás, manter os seus rituais. Então, o que eles fizeram? Eles buscaram nos santos brancos, nos santos católicos, os que mais tinham associação com a crença deles e começaram a louvar esses santos, para que assim
os senhores pudessem permitir que eles tivessem a religiosidade deles vivida. Então, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro não são nem Exu, nem Xangô. Santo Antônio é um espírito, São João Batista é outro, São Pedro é outro, Xangô é outro, Exu é outro. Eles são espíritos distintos. Todos são espíritos únicos, que emanam a sua força para nós aqui na Terra. E através dessa emanação, né, a gente consegue ir caminhando com mais sensibilidade, com mais percepção, com mais autoconhecimento e ir evoluindo e ir se melhorando. Né? Mesmo Santo Antônio, São João Batista e Xangô, assim como Exu, não fazerem parte da mesma época e serem espíritos distintos, eles trabalham em conjunto. Na espiritualidade não existe essa separação. Esse é santo da Igreja Católica, esse é orixá da Umbanda. Na espiritualidade todos trabalham juntos. É uma grande comunhão, é uma grande fraternidade em prol da evolução, em prol do amor. Quem faz essa separação entre é santo desse, é santo daquele, somos nós. Nós é que precisamos desses rótulos. Tá? E quando a gente fala de orixá, é legal a gente ressaltar que o orixá, ele é único. Xangô é Xangô. Ogum é Ogum, Oxum é Oxum. O que acontece? Existem correntes, existem falanges, né, que vêm a serviço desse orixá, e essas falanges, elas têm um propósito dentro daquilo que o orixá trabalha. Então, por isso, acaba existindo várias denominações. Então, no caso, São João Batista, ele aparece como Xangô Agodô. São Pedro aparece como Xangô Caô. E São Jerônimo aparece como Xangô Velho. E é por isso que a gente comemora Xangô em junho e em setembro. Para a gente finalizar o nosso assunto, por que a gente achou muito importante falar sobre sincretismo com vocês? O sincretismo, ele faz parte do povo brasileiro. Não dá para separar, porque o povo brasileiro, ele é composto das influências europeias, das influências nativas, que são os índios, e do saber africano. Então, o sincretismo, ele é de fundamental entendimento para que a gente possa conviver melhor com tudo isso que nos rodeia e ir se desapegando de rótulos e títulos e entender que a espiritualidade é uma só e segue a lei maior. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se cuidando, usando máscara, mantendo o distanciamento social, higienizando as mãos e quando chegar a sua vez, se vacine para que em breve possamos estar todos reunidos novamente. Até mais!